Você está assistindo a Web TV Uai, de Minas para o mundo. Há mais de 40 anos, a Audição Aparelhos Auditivos vem oferecendo o que existe de melhor para quem quer ouvir e entender melhor. Fonoaudiólogos especializados, assistência técnica própria, atendimento personalizado, aparelhos modernos e discretos, agenda atendimento gratuito e saiba por que a Audição é líder no mercado da Zona da Mata. Visite nossa loja em Ubá, na Galeria dos Viajantes, Rua São José, 406, Loja J. Telefone 3531-4935. Como que funciona esse trabalho de recondicionamento auditivo? É como se fosse um treinamento auditivo, né? A gente reaprender a ouvir. A gente tem que pensar mais ou menos no cérebro como uma estrutura que se molda de acordo com o que está sendo apresentado para ele. Quem ficou muito tempo sem ouvir, ele vai começar a trabalhar melhor a percepção visual, ele vai trabalhar melhor a leitura labial, ele vai entender melhor a forma como a pessoa se expressa com as mãos, com o rosto. Então isso para a pessoa fica muito evidente quando a gente vê duas pessoas conversando em libras. O facial, o gestual deles é muito grande, porque eles precisam daquilo, já que o auditivo não está ali presente. No caso da privação auditiva, voltando à privação auditiva, a gente vai pensar no cérebro agora como um músculo. O músculo, na verdade, ele precisa ser trabalhado para que ele esteja apto a executar as funções que a gente quer. Então, se eu desejo um dia carregar essa mesa sozinho para levar ela para um outro lugar, o meu músculo ele precisa ter força para fazer isso. Eu não consigo de um dia para o outro vir aqui e levantar essa mesa sozinho. Eu preciso ir trabalhar a minha musculatura. Um jeito de fazer isso é ir na academia. Eu posso ir na academia 3 vezes por semana, começar a exercitar a minha musculatura para que isso me dê condições de que esse estímulo que eu estou dando para a minha musculatura forneça a força para eu fazer a mudança da mesa passo a passo. Eu não consigo de um dia para o outro fazer isso, essa mudança radical. A mesma coisa com o cérebro. A gente não consegue colocar um aparelho auditivo e fazer com que a pessoa perceba que o som da letra S é diferente da letra F, que quando a pessoa fala mão não é não. E essas pequenas diferenças de um som para o outro, elas vão aparecer no cérebro, mas para o cérebro conseguir distinguir, ele vai precisar de bastante treinamento, de bastante observação e percepção. Para que isso aconteça, todos os dias a gente tem que estar treinando o nosso cérebro. Algumas pessoas, os mais jovens, por exemplo, uma criança, um adolescente, vão ter mais facilidade de absorver essa informação, de quando ele escuta um barulho novo, porque ele está com um aparelho auditivo, e ele fala assim, que barulho é esse? Aí a mãe fala, é uma máquina de lavar que está batendo lá em cima. E aí, a partir daquele momento, aquele barulho ele vai ser armazenado no cérebro da pessoa e a pessoa, todas as vezes que ouvir aquele barulho, vai se lembrar que é uma máquina de lavar. Se ele escutar um ronco de um motor, ele vai ver que é um barulho diferente da máquina de lavar. Ele pode não identificar que barulho é aquele, mas ele também vai perguntar ou vai ver o barulho de um motor e vai começar a identificar aqueles sons e vai armazenar na questão da memória auditiva. Os sons da fala eles trabalham da mesma forma. Então, se a gente tem essas diferenças nas letras, nos sons das palavras, na forma de pronunciar cada som, e que a gente perde isso na hora que a gente tem a perda de audição em algumas frequências ou em todas as frequências que a gente trabalha na comunicação, a gente começa a ter uma percepção melhor quando a gente coloca o aparelho auditivo, que vai amplificar justamente aquilo que a gente precisa. Os sons eles passam a ter uma nitidez maior, uma qualidade de som maior, mesmo o cérebro não estando ainda preparado para receber esses sons e decodificar esses sons, a gente começa a ter uma qualidade melhor de som chegando e aos poucos a gente vai tendo uma melhora do nosso entendimento.
Como que a gente faz isso quando a gente coloca o aparelho pela primeira vez numa pessoa? A gente coloca um aparelho não com todo o som que essa pessoa precisa, porque é evidente que a pessoa, por ter uma privação de som, que seja de 6 meses, que seja de 1 ano, se ela volta a ouvir alguns sons que ela não estava acostumada, é como se ela tivesse bastante estímulo. E é como se ela fosse lá na academia e tentasse levantar um peso maior do que ela aguentasse. Ela às vezes tenta forçar a barra ali, no outro dia vai estar toda dolorida porque não era aquela ideia, pode até se lesionar. O aparelho auditivo, a gente coloca um som para a pessoa, para estimular a parte auditiva da pessoa, em que ela vai se sentir confortável naquele primeiro momento e aos poucos esse som ele vai sendo liberado para que a pessoa vá se acostumando com os diferentes sons do ambiente. O som de uma porta fechando num outro ambiente, o som dos carros passando lá de fora da rua, da chuva que começa a cair e te dá aquela ideia de será que eu trouxe meu guarda-chuva? Esses são sons que, para quem escuta normalmente, são naturais, são sons que fazem a gente viver, que fazem a gente se conectar com o mundo, mas que para quem tem uma perda de audição, tem um significado muito maior quando ele passa a voltar a ouvir. A gente escuta aqui na empresa pessoas dizendo que eu não sabia que quando eu abria a torneira da minha pia, aquele barulho fazia eu não sabia que quando eu abria a pia da minha torneira, aquela água caindo na pia fazia som. Eu não sabia que quando eu estava em casa assistindo a televisão sozinho, eu botava no volume muito mais alto do que quando as outras pessoas estavam junto de mim. E outras pessoas que falam que às vezes se privam de participar de conversas, se privam de participar de situações sociais em função de medo de não compreender o que vai estar sendo dito. Na verdade, a privação auditiva ela precisa de um exercício para que a gente volte a ter a nossa audição como se fosse uma audição natural, normal. Claro que, como a gente está usando um meio artificial para que isso aconteça, nunca volta a ser normal, mas a gente tem meios para que fique o mais próximo do normal possível. Então a gente vai trabalhar com diversas estratégias para que isso possa ser possível. Voltando a fazer uma analogia com a questão do cerebral, com essa questão da privação auditiva, eu gosto muito de falar com os clientes o seguinte, que quando a gente usa o aparelho auditivo, a gente está indo na academia com a parte auditiva do nosso cérebro. Então a gente está sempre exercitando aquela parte que ficou sem ouvir determinados sons por algum tempo. A gente imagina uma pessoa surda ou que tem uma perda de audição leve e que ela deixa de ouvir alguns sons pequenos. A gente vai imaginar um clipe caindo numa mesa, a gente vai imaginar sons que às vezes para a gente são nada, que a gente nem dá valor, nem dá sons que a gente nem dá muita importância, uma sacola sendo amassada, por exemplo. Esses sons que muitas pessoas às vezes deixam de ouvir e quando colocam o aparelho passam a ouvir, eles na verdade estão fazendo uma ginástica cerebral ali para que o cérebro passe a ter uma nova condição de entender melhor num outro momento. O cérebro ele tem várias habilidades que vão ser trabalhadas ao longo do uso do aparelho e que vão melhorar esse entendimento ao longo do tempo. Muita gente chega com essa questão de melhorar o entendimento, mas outras funções também estão envolvidas nessa questão do entendimento. Quando a pessoa passa a ouvir o som da chave que está dentro do bolso dela, quando ela passa a ouvir o som da sacola do supermercado que ela pega, esses sons eles passam a estimular a área auditiva do cérebro. Então ela passa a trabalhar com aquilo da mesma forma que uma pessoa que tem uma audição normal trabalharia. Então a parte cerebral dela está ali fazendo aquela ginástica, aquele exercício. É como se a gente estivesse fortalecendo aquela área cerebral da audição. Isso com o tempo a gente volta a melhorar a nossa compreensão. Claro que existem outras habilidades que estão aí envolvidas para que a gente melhore a nossa compreensão auditiva.
O cérebro ele funciona como se fosse um motorzinho, mas ele tem várias outras funções para que a gente melhore o nosso entendimento em diversas situações. Há mais de 40 anos, a Audição Aparelhos Auditivos vem oferecendo o que existe de melhor para quem quer ouvir e entender melhor. Fonoaudiólogos especializados, assistência técnica própria, atendimento personalizado, aparelhos modernos e discretos. Agenda atendimento gratuito e saiba por que a audição é líder no mercado da Zona da Mata. Visite nossa loja em Ubá, na Galeria dos Viajantes, Rua São José, 406, Loja J. Telefone 3531-4935. A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.